Levítico 12 e depois Levítico 13 vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. No 8º dia o menino será circuncidado. Depois ficará ela 33 dias purificando-se do seu sangue. Em nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Se, porém, tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como nos dias da sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando, porém, cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, uma rolinha para oferta pelo pecado, à entrada da tenda da congregação ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangramento. Esta é a lei para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote o isolará durante 7 dias, o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará e, se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará outra vez, e se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. É apenas uma erupção. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Se, porém, a erupção se estender muito na pele e depois de ele ter sido examinado pelo sacerdote, outra vez será mostrado ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver estendido na pele, o declarará imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva no inchaço, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo. Não o isolará, porque já é imundo. Se a lepra florescer de todo na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, o sacerdote o examinará. E se a lepra tiver coberto toda a carne, declarará limpo o que tem a mancha. Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. No dia em que parecer nele carne viva, porém, será imundo. Vendo o sacerdote a carne viva, declarará imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, ele virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar da erupção parecer inchaço branco ou mancha lustrosa rosada, se mostrará ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou na úlcera. Se o sacerdote, porém, vendo-a notar que o seu pelo não se tornou branco, nem está mais profundo do que a pele, mas escurecida, então o sacerdote o isolará durante 7 dias. Se depois ela grandemente se espalhar na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga. Se ao contrário a mancha lustrosa permanecer no mesmo lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo.
Quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote a examinará e, se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Se o sacerdote, porém, constatar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele e nela não aparece pelo branco, mas tiver escurecido, o sacerdote o isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Se, porém, a mancha lustrosa permanecer no seu lugar, não se estendendo, mas se tornando escura, é inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga e, se perceber que ela parece mais profunda do que a pele e houver nela pelo amarelo fino, o sacerdote declarará imunda a pessoa, é sarna, é lepra da cabeça ou da barba. Se, contudo, o sacerdote, havendo examinado a praga da sarna, achar que ela não parece mais profunda do que a pele e nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga da sarna durante 7 dias. Ao 7º dia, examinará a praga, e se a sarna não se tiver estendido e nela houver pelo amarelo, nem não houver pelo amarelo, nem aparecer mais profunda do que a pele, então o sacerdote, então o homem se rapará, exceto a área afetada pela sarna, e o sacerdote o isolará por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo o homem. Ele lavará suas vestes e será limpo. Se, porém, a sarna, depois da sua purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote o examinará, e se a sarna se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Se, contudo, a sarna, a seu ver, parou e nela cresceu pelo preto, ela está curada. Limpo está o homem, e o sacerdote declarará limpo. Quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele, o sacerdote os examinará. E se na pele aparecerem manchas escurecidas, é impingem que cresceu na pele, está limpo. Quando alguém perder os pelos da cabeça e for calvo, está limpo. Se perder os cabelos da frente e ficar com a testa calva, é limpo. Se, porém, na parte calva houver ferida de cor avermelhada, é lepra que está brotando na sua calvície da frente ou de trás da cabeça. Havendo o sacerdote examinado e constatado que o inchaço da praga na calvície da frente ou de trás da cabeça é avermelhada, como parece a lepra na pele, leproso é aquele homem e está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça está a praga. Também, um leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo! Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho, quer no fio entrelaçado, quer no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, é a praga na veste, na pele, no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, for verde ou amarela, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia e, se a praga se houver estendido na veste, no fio entrelaçado ou tecido, na pele ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo, pelo que se queimará aquela veste ou fio entrelaçado ou tecido, seja de lã ou de linho ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo se queimará. Examinando-a, porém, o sacerdote, se a praga não se estendeu na veste, no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o isolará por mais 7 dias. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou o seu parecer, nem se estendeu, o objeto é imundo.
ao fogo se queimará. É praga penetrante, seja no avesso ou no direito. Se o sacerdote, porém, notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio entrelaçado ou tecido. Se, contudo, ainda aparecer na veste, ou no fio entrelaçado ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, é lepra brotante, e ao fogo queimarás o objeto em que há a praga. Se, porém, a veste ou o fio entrelaçado ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã ou de linho ou do fio entrelaçado ou do tecido ou de qualquer coisa de peles, para determinar se são limpos ou imundos. Amém? Eu não sei quantos que leram e perceberam o cuidado que Deus tem com relação ao sangue. Quem aqui já assistiu o parto de alguém, parto natural? Já assistiu? Então os irmãos sabem, né? Que, na verdade, mesmo que não é natural, no caso da Raquel, quando ela nasceu, eu assisti o parto, foi cesariana, sai a criança lá de dentro do mesmo jeito, lambuzada. Né? Lambuzada. Mas um detalhe que eu notei nesses primeiros 8 versículos é que quem é que na verdade fica imundo depois do parto? Vocês notaram? Hein? Só o Tijone que notou? Eu não sei se vocês notaram, mas quem fica imundo é só a mãe. Não se purifica a criança. Ela também lambuza depois do parto. Então, isso é importante você entender, para não sair para aí falando besteira, ensinando besteira, com relação à purificação. Você vê que o problema, na verdade, não está no sangue. O problema está na mulher. E a Bíblia deixa para nós isso muito claro, tá, irmãos? Então, notemos que é a mulher que se torna imunda após o parto e não a criança. Na verdade, a criança, ela entra imediatamente para a aliança do Senhor, porque, na verdade, diz o versículo 2, dize aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ela será imunda durante 7 dias, a mulher vai ser imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Está vendo? Presta atenção, 7 dias ela está imunda, e no 8º dia, diz o versículo 3, ela vai circuncidar o menino. Então o menino já entra na aliança. Os irmãos lembram, eu não vou falar, não vou repetir, que a circuncisão faz parte da aliança de Deus com o povo de Israel, né? Quando ele assumiu um compromisso com Abraão, e Abraão assumiu um compromisso com Deus, Deus cobrou de Abraão um sinal, é um sinal da aliança, não é, que era a circuncisão. Então aqui está dizendo, a mulher vai ganhar o neném, 7 dias ela vai ficar imunda, e no 8º dia ela já vai, o menino será circuncidado. O menino não tem problema nenhum, ele entra para a aliança do Senhor tranquilo. Mas o versículo 4 diz que a mulher continua impura. 7 dias ela fica imunda, circuncida o menino ao 8º, e depois diz a Bíblia assim no versículo 4, depois ficará ela 33 dias purificando-se do seu sangue, e em nenhuma coisa ela vai tocar, e ela não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Está vendo? Ó? O estado de imundície da mulher, na verdade, eu errei isso aqui quando eu pus 30 dias, viu? Tá bom, irmãos? Vocês estão prestando atenção? Diz amém. Tá? Eu errei, eu digito aquilo. Então, quando eu coloquei versículo que ela fica 30 dias, verso 4, são 33 dias, tá bom? Então, o estado de imundície dela duraria 33 dias depois que o menino fosse circuncidado, e ela era proibida adorar publicamente, era proibida ir na igreja, tá? Bem, hoje não se considera muito uma palavrinha chamada antigamente de resguardo. Quem já ouviu falar em resguardo? As mulheres hoje acham que faz vantagem não guardar certas coisas e tal, e coisa, não é assim? Mas é muito importante. Bem, eu não quero dizer que a Bíblia queira dizer isso, mas com tanta proibição, e a gente sabe que o organismo da mulher demora um tempo para esquecer que ela tinha uma criança dentro dela, sabia disso? O corpo dela acostumou a ter uma criança alimentando, sugando a vida, sugando a alegria, sugando os nutrientes, sugando a paciência, sugando tudo que ela tem. Ela precisa de um corpo, o organismo precisa de um tempo para assimilar. Depois que é cortada e arrancada aquela criança, precisa de um corpo para assimilar. Então quem acha que é frescuragem, irmãos, uma mulher que ganha o neném, fica no seu canto, tal,
Acho que a frescuragem está muito enganada. A Bíblia está mostrando isso para nós. Existe um ritual todo em torno disso, e que a gente sabe, e a medicina, de certa forma, reconhece. A mulher precisa desse tempo. Tá? Eu vi um parto recente, uma criança que nasceu recentemente, e na primeira semana eles já queriam na igreja apresentar a criança. Eu pensei assim, mas será que isso é bom, é viável, tanto para a criança quanto para a mãe? Ainda bem que a mãe mudou de ideia. Você lembra quem era, nasceu? Tinha nem uma semana, né? Eu acho que a mãe às vezes quer dizer que eu sou a mulher macha lá da roça, né? E que, igual que as vacas lá, né? Vaca, como é que é? A vaca para e está numa boa. Bem, não é bem assim. Existe todo um... E eu queria que você observasse esse procedimento, tá bom? E no caso de... A Bíblia está mostrando para nós aqui, no caso de um menino, você vai ver que esses números vão mudar no caso de menina, tá? Tá bom? Então, veja bem, durante 33 dias ela estava imunda, mas ela estava imunda, ela tinha que se purificar. Mas no caso de menina, o tempo muda, é o dobro. Você vai notar isso no versículo 5 e 6. Se, porém, ela tiver uma menina, ela será imunda 2 semanas. Veja no versículo 2, que se fosse menino, era 1 semana, 7 dias. Mas agora o versículo 5 vai dizer que se ela tiver uma menina, seria 14 dias, 2 semanas, vamos chamar assim, como está aqui, o dobro do tempo, né? Como nos dias da sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Muda. E aí? Está vendo como é que a Bíblia é? Agora, os irmãos que estão estudando a Bíblia, me ouviram falar na semana passada, e eu estou falando direto aqui. Purificação no Velho Testamento, na verdade, o que era purificar? Para entrar no santuário, o que era purificar para poder fazer a obra do santuário? Quem lembra o que era? Na verdade era o quê? Era lavar com água, tomar banho. Você não pode esquecer, porque vocês vão precisar disso para dar aula para alguém, para falar para alguém. E veja bem, quando está falando que a mulher está imunda e ela precisa purificar, para e pensa. Que nela precisa de ficar limpo? Vai, mulherada, que já ganhou neném. Hein? Não entendi. Se purificar é lavar, limpar, com água, na verdade, lá no fundo do Velho Testamento, tudo é limpar. Por que a criança não fica imunda, mas a mulher fica imunda e ela tinha que guardar 33 dias, e aqui no caso de mulher, 66, para se purificar? Para e pensa, que é nela que precisa de limpar? Ó, estou falando do processo, limpar. Todo o sistema dela, gente, o útero, acorda, mulheres. Não é? Por isso que eu estou encaixando vocês dentro da Bíblia. Isso. Eu só queria que a galera acordasse. A Bíblia, irmãos, o conhecimento científico atual confirma por que isso tem que estar agarrado aqui e vinculado à fé. Vinculado à fé porque o povo só ia obedecer se o nome do Deus eterno tivesse envolvido, irmão. Se chegasse alguém lá e falasse, gente, a mulher, depois que ela ganhar neném, ela vai ter que aguardar, menina, vai ter que aguardar 33 dias para depois levar uma vida normal de mulher, de esposa, enfim. O povo possivelmente não iria entender e nem tinha palavras para explicar aquilo. Então, atrelou-se a fé e Deus determinou, é assim, a mulher vai estar imunda. E aí proíbe o homem de tocar na mulher e por aí vai. Aí o povo pegou aquilo com seriedade. Opa, então nós vamos ter que cumprir porque Deus mandou, Deus proibiu. Está entendendo, irmãos? Então a própria medicina orienta que ela tem esse tempo para limpar o organismo dela, né? Então, querido, eu estou querendo mostrar para você. Agora, você vê que então o tempo muda até no caso da menina, no caso da mulher, então é mais ainda. No caso da mulher, esse tempo é mudado para, na verdade, 66 dias, como diz a palavra do Senhor. Aí sim, findado este tempo, que fosse 33 dias para o menino, ou 62 dias no dia que ela ganhasse uma menina, findado este tempo, então, ela ia levar o holocausto, a sua oferta, ela ia oferecer, verso 6 diz que cumprido
ali, quando forem cumpridos os dias da purificação, seja de um filho ou de uma filha, ela poderia levar a sua oferta de cordeiro, holocausto, um pombinho, uma rolinha, oferta pelo pecado, ia levar exatamente como se levava antes para a oferta, até a tenda, até a entrada da tenda, e o sacerdote assumiria o papel de sacerdote no oferecimento daquilo a Deus, né? Mas se contudo, a Bíblia diz, se ela não tivesse recurso suficiente para o cordeiro, poderia tomar lá 2 rolinhas ou 2 pombinhos, mas ela ia oferecer o que se deveria oferecer ao Senhor como holocausto, como oferta também pelo pecado. Então, querido, veja uma coisa aqui muito séria que a Bíblia está dizendo com relação a mulher se purificar após o parto, tá bom? Então era necessário que aguardasse esses dias e ela era proibida de adorar publicamente. Ela não podia entrar onde tinha um aglomerado de pessoas, onde tivesse um grupo adorando, que no caso aqui a gente sabe muito bem que era no tabernáculo. Ela não podia levar a sua oferta. Então vale as irmãos agora pensarem na ciência, que também concorda que a mulher deve esperar um certo tempo para ela. Aqui está falando que só depois ela seria limpa, ela era imunda. É complicada essa palavra, ela era imunda, não podia aproximar, e daí vai cultuar a Deus publicamente, oferecer o seu sacrifício. Isso aqui tudo é o capítulo 12. E o capítulo 13 vai trazer as leis acerca da lepra que eu te disse, que na verdade não é a lepra no sentido que nós conhecemos. Quando a gente fala lepra, a gente vai lembrar só de uma coisa, não é assim? Aquela doença que dá na pele e que por fim a pessoa perde toda a sensibilidade, vai perdendo parte do corpo. Esse é o nosso pensamento, mas eu quero que você preste atenção. Quem leu comigo aqui o texto, viu que na verdade chama de lepra umas coisas que hoje nós temos outros nomes para elas, não é assim? Bem, a palavra lepra aqui, irmãos, é usada para designar várias doenças da pele, como o bolor, versículo 47, 59, a impinge, que é o 39 fala, escrófula, eczema, micose, a sarna, lembra lá a sarna que falou, que o meu texto trouxe a palavra sarna, e várias outras doenças de pele. Falou da calvície, separando porque quando se cai pelo, a primeira ideia é doença, e ali estava mostrando que a calvície não é uma doença, perder o pelo da cabeça não é doença. Se aparecer determinadas manchas que elas se enquadram cá no padrão do que é uma lepra, aí o sacerdote tinha que examinar e o sacerdote tinha que determinar aquilo, se era uma lepra ou não era. Me responda, desde o Dudu lá de trás, desde a Heloísa para cá, desde do irmão Luiz para cá, me responda, quem é a autoridade hoje para olhar para uma pessoa e determinar se ela tem uma doença física ou não? Quem? Não escutei. Quem? Médico. Mas aqui na Bíblia, quem é que fazia? Veja qual era o papel de um sacerdote na Bíblia Sagrada. Hein? Era muita responsabilidade. Isso aqui é medicina pura. Manda um médico, principalmente um dermatologista, lê isso aqui, o que ele vai dizer? Medicina. Você vai examinar. Se tiver uma mancha desse jeito na pele, e se a ferida for mais profunda do que a pele, coloca o camarada de lado, isso aqui é lepra. 7 dias depois você examina. Se tiver no mesmo jeito, não tiver aumentado, não é lepra. É isso. Mas se porventura tiver aumentado, é lepra. Ele está imundo. Ninguém pode aproximar dele. Por que ninguém pode aproximar dele? Porque é recente a cura para a lepra. Recente comparado com 2, 4, 5, 6 mil anos atrás, como nós estamos vendo. Então, querido, eu queria que a igreja inteira pudesse participar e ver como Deus, antes de surgir a medicina moderna, os padrões que a gente tem hoje, como a Bíblia registra nesses manuscritos que são muito antigos, registros tão claros de como Deus já sabia e adiantou para os homens e colocou na mão de um homem ou de uma família, no caso Arão, a responsabilidade de declarar alguém doente ou não. Isso é medicina. Hoje, se um sacerdote, um padre, um pastor, um rabino fizer uma besteira dessa, ele está roubado, né? Está roubado. Eles vão em cima dele, né? Vai pegar o camarada. Vai pegar e vai falar, opa, essa aí não é sua área não, meu camarada, tá? Então, queridos, veja bem,
Então você vai ter que acostumar com a palavra lepra nesse texto, se referindo a doenças da pele e não necessariamente o que nós hoje conhecemos como lepra, tá bom? E várias dermatites, infecções da pele você vai encontrar. O diagnóstico e o procedimento era todo feito pelo sacerdote. Tamanha era a responsabilidade daquele homem de Deus. Tudo bem, eu dou uma paradinha aqui para te dizer uma coisa. Hoje a responsabilidade de um verdadeiro ministro de Deus não é nada menos do que era naquela época. Nós não temos que diagnosticar doença em ninguém. Não é para isso que Deus nos chamou. Mas Deus nos chamou para diagnosticar uma doença em outra área. Quem lembra? Qual área? Espiritual. Essa farra que eu escuto aí de pastor, pastorzinho aqui, pastor ali, hoje todo mundo é pastor, é o que eu digo, não é assim. A Bíblia fala que alguns o Senhor chamou para serem apóstolos, outros para pastores, outros para doutores ou mestres, e alguns, irmãos, alguns mesmo. Não adianta eu querer aventurar ser aquilo que Deus não me chamou, porque eu tenho que ter condições para diagnosticar doença no reino espiritual, discernir a doença espiritual e saber tratá-la, porque eu fiz questão daquela palavra ali, ó, o diagnóstico e o procedimento, para que a pessoa estivesse boa ou não, pudesse viver no relacionamento social ou não, isolada ou não, era a responsabilidade do sacerdote naquela época, e continua sendo a nossa responsabilidade. Então eu preciso que você, como servo de Deus, como serva de Deus, busque de Deus também a capacidade de diagnosticar a doença onde ela está. O que a gente mais encontra dentro de igreja hoje, irmãos, é gente que mais atrapalha o reino de Deus e o crescimento da igreja do que ajuda. Os camaradas não sabem diagnosticar o que é mal ou ruim, o que é limpo ou o que é imundo, e vive a igreja hoje mais um clube do que tudo. Tudo pode, nada é proibido, porque não se diagnostica, não sabe, não tem a unção de Deus e o preparo de Deus para um diagnóstico. Isso é pecaminoso, isso vai levar ao inferno, não, isso pode, aquilo não pode. Hoje tudo pode. Às vezes é necessário orientar as pessoas em coisas básicas, e a gente vê como o evangelho tem sido envergonhado por causa de quê? Pessoas se aventurando numa área que elas não foram chamadas. Se você quer ser médico, estuda muito, faz vestibular. Se você tiver condições, vai estudar de graça na federal, numa estadual. Se você não tiver, estuda muito. Se você tiver dinheiro para pagar, vai pagar. Não sei quanto custa aqui em Patinga, tem. Mas, se você quiser diagnosticar a doença espiritual, não é um diploma que uma faculdade vai te dar para fazer isso. Eu vejo na igreja muita gente querendo estudar teologia, e eu dou uma freadazinha, porque eu preciso entender o que você quer fazer num curso de teologia. Porque você primeiro tem que ter um chamado de Deus para poder trabalhar nessa área de diagnosticar a questão espiritual ou não. Teologia não faz diferença nenhuma. Você precisa conhecer Deus na Bíblia. O Deus da Bíblia é Ele que nos ensina a diagnosticar. Existe uma cobrança generalizada para que as pessoas tenham o dom de discernimento espiritual, não é? Uma cobrança terrível. A gente tem outra forma de ter o discernimento espiritual. Conhecendo Deus, você discerne os espíritos. E tem o dom que Deus manda que, quando Ele quer que você tenha, Ele te dá. Quando não quer, não dá. Mas se você agarrar na escola bíblica dominical, agarrar nos estudos, e ler e estudar a Bíblia, e anotar, você passa a conhecer Deus. Você fica discernindo os espíritos tranquilo. Nem precisa de mágica. Dependendo da situação, você já olha de longe. Pô, isso aí, Deus está longe. Mas essa é a questão. As pessoas não querem Bíblia. Elas querem que alguém fale para eles que aquilo é certo ou errado. Elas querem que alguém fale que Deus está aqui ou não está. E isso é complicado. Você queria falar, irmã? Não, né? Uhum. Então, vamos seguir nesse estudo, porque hoje nós temos 14 slides. Está em qual ali? 5. Então, vamos lá. O diagnóstico e o procedimento era feito pelos sacerdotes. Todo crente tem que buscar de Deus a graça para aprender a diagnosticar as coisas pecaminosas, sujas, das coisas boas, puras, que glorificam a Deus. Hoje nós não precisamos de um sacerdote. Na verdade, a palavra fala que o Senhor nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Mas você só vai conseguir fazer isso se a palavra estiver gravadinha no teu coração, se o Espírito Santo de Deus estiver
dominando a tua vida, controlando, dirigindo. Só a única forma. Senão a gente vai viver pecando, irmãos. Mesma hora que eu estou santo, eu já não estou, não é assim? Eu vou continuar compartilhando das coisas do mundo. É sério. Bem, vamos seguir. Se por acaso, na hora do diagnóstico que ele fosse fazer, faltasse alguns dos sintomas indicativos que a pessoa estava com a doença, com a lepra, então a pessoa deveria ser isolada por 7 dias. Eu quero que vocês prestem atenção em 7. A Bíblia fala 7 dias isolado. Se ele olhasse e não tivesse diminuído, mas não tivesse aumentado, ele ficava mais 7. 7 com mais 7. Era sempre 7 dias o tempo. Agora eu quero imaginar você, na condição de doente, ter que esperar 7 dias. E depois mais 7. E a casa que se esperava mais 7. Então, havendo melhoras, a pessoa era colocada no isolamento por mais 7 dias. E seria limpa se a mancha não aparecesse, está vendo? 7 dias. Não cresceu nem diminuiu, mas ele está numa situação estável, que poderíamos considerar melhora, porque não piorou, então era colocado em isolamento por mais 7 dias. E seria limpa se a mancha não crescesse. Agora, reaparecendo, era feito outro exame, e então a pessoa era considerada imunda. Era uma coisa muito cuidadosa, muito delicada. Agora eu quero te dizer uma coisa, eu vou falar de algo que acontece e é atual. O que tem de crente dentro das igrejas que diagnosticam o outro com pecado só porque não vai com a cara dele? Talvez você mesmo tenha feito isso algum dia. Só porque você não vai com a cara. Pisou no teu calo, está diagnosticado com doença espiritual. Mas se vai com a tua cara, o outro que faz a mesma coisa, está tudo bom. Eu vejo isso constantemente dentro das igrejas, e aqui dentro eu vejo. Não é? Se eu vou com a cara do ninja, o ninja pode cometer determinado patrão que eu dou um diagnóstico. Ele não está ruim, ele está bem. Mas se um outro que eu não vou com a cara dele comete a mesma coisa, aquele está imundo. Eu quero que você imagine a responsabilidade que nós temos diante de Deus até os dias de hoje. E às vezes a gente age como um mau sacerdote cruel. Eu não coloquei ali, mas eu deveria ter colocado. A Bíblia fala de um sacerdote que foi assim. Sacerdote que não foi bom aos olhos de Deus. E Deus cortou o sacerdócio dele. Quem lembra? Um sacerdote que os filhos dele tinham relação sexual com as mulheres, cobrava as melhores partes para eles, esnobava, quando a pessoa trazia uma oferta, eles rejeitavam. Quem lembra o sacerdote que foi assim? Hein? Ele mesmo, a Thaís lembrou. Eli foi um sacerdote assim. Ele sabia que os filhos deles andavam no mau caminho, mas não determinou o castigo e o juízo de Deus. Mas para os outros ele determinava. Ou seja, eu não vou com a cara dos outros, eu aplico a lei. Agora, os meus filhos, que é sangue do meu sangue, tadinho deles. Então, querido, eu quero te chamar a atenção, não por isso ali, para uma coisa chamada justiça, quando Deus nos coloca na condição de poder diagnosticar as questões espirituais. Você precisa vigiar. Né? A gente tem um tal de hoje é muito amigo de um, aí amanhã, qualquer coisinha, já não é mais meu amigo. Gente, tem gente que vira a cara para o outro dentro da igreja. Eu queria ter uma câmera ligada direto para lá, para depois a gente cortar e mostrar. Tem gente que desvia do outro, a gente vê de longe. É o tipo do sacerdote que ainda não conseguiu discernir para poder dar o diagnóstico correto. Se eu vou com a cara, tá bom. Se eu não vou, tá ruim. Ai daquele povo, se o sacerdote não fosse com a cara dele. Porque o que o sacerdote dizia era aquilo mesmo. O sacerdote olhasse para a pessoa e não seguisse aquelas regras que a Bíblia fala, que ele tinha que examinar a praga na pele, verso 3, e se o pelo na praga se tornou branco, se parecer mais profundo do que a pele, aí sim é praga de lepra e está imundo. O camarada olharia e diria, não, você está leproso, eu não vou com a sua cara, é bom que eu tiro ele do meio da congregação, é bom que eu corto ele de uma vez. Você está leproso, então você vai ter que ficar fora do arraial. Tem gente hoje tirando gente de dentro do arraial, de dentro da igreja, só porque não vai com a cara. E isso Deus repudia. Isso desagrada a Deus. Você está plantando uma semente, você vai colher. E eu vejo isso em todo lugar.
lugar. Então, querido, vamos prestar atenção. Isso nos ensina muita coisa. 7 dias, depois mais 7, e aí sim, dá um diagnóstico, paciência, misericórdia, cuidado, zelo, não é? Quem esteve na reunião quarta-feira, aliás, terça-feira nós tivemos que diagnosticar algumas coisas aí que não está dando certo, e levantamos para poder desligar as pessoas da igreja, e aí os irmãos decidiram, não vamos ajudar mais, nós determinamos para eles uma vez na semana, então vocês vão orar com eles, e dentro de 2 meses nós vamos rever, para aí a gente dar um diagnóstico. Eu já ia dar meu diagnóstico, mas vocês resolveram ir atrás, eu falei, então vai para a gente dar o diagnóstico na próxima reunião. Quem esteve aqui na reunião passada, lembra que foi assim, mais ou menos? Foi isso que nós estamos dizendo aqui agora, mas a gente precisa ter segurança ao dar o diagnóstico sobre a vida de alguém, tá bom? Bem, eu estou falando sobre a vida de alguém porque essa é a minha função e muitas vezes você quer fazer a minha função e dar seu diagnóstico. Vigia, isso é função minha, assim como é do sacerdote, nos termos de cabeça. Agora, você precisa fazer isso na própria vida. Você tem que dar diagnóstico. Como é que você está espiritualmente? Está bem? Está ruim? Está ótimo, né? Bem, já os versos de 9 ao 17, irmãos, vão tratar dos casos mais avançados da lepra, nos quais os períodos de isolamento são supérfluos, sendo a presença ou ausência de carne viva na pele da pessoa o fator crucial para declarar a pessoa imunda ou não. Do versículo 9 para baixo, você vai ver assim, até, na verdade, o 17, você vai ver. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se houver inchaço branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva no inchaço, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo. Não o isolará, porque já é imundo. Está vendo? Agora, se a lepra florescer de novo, de todo na pele, e cobrir toda a pele do que tem a praga, e desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, ou seja, até onde o sacerdote conseguir enxergar, tem partes íntimas que ele não vai conseguir, por isso está dizendo isso. 13, o sacerdote o examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, declarará limpo o que tem a mancha. Está vendo que ao mesmo tempo que falou lepra, agora falou mancha? Está vendo? Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. Agora eu te pergunto, lembra de alguma doença que começa pouco a pouco, aqui falou mancha depois? Lembra de uma doença que na verdade é uma mancha que aparece, ela vai. Chega num ponto que a pessoa está toda branca, desde a cabeça até a ponta do pé. Quem já viu uma doença assim? Como é que você chama ela? Hein? É isso aí. É que, quando você lê a Bíblia com cuidado, você descobre, não é que a pessoa, quem já viu alguém no processo do vitiligo inicial? A pessoa fica estranha, não fica? Às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ali, cá. Mas de repente, quando está tudo coberto, a pessoa simplesmente fica brancona, ou lourona, todo branco, todo louro. É aqui, está dizendo, então declara o camarada limpo. Quando surgiu no início, tinha que ter cuidado, e vou olhando, vou observando, cobriu o corpo todo, ficou todo branco de cima e embaixo, está vendo? Ó? Toda a lepra se tornou branca, o homem está limpo. Na verdade, é aí que eu disse para você, lá, a palavra lepra, ela é usada para vários tipos de doenças na pele. Vai falar aqui de lepra até o mofo. O que tem a ver mofo com lepra? Mas era a mesma palavra para dizer o mofo roedor, o que não corrói, o mais profundo, o menos profundo. Então a gente precisa desse entendimento para a gente poder chegar ao verdadeiro sentido que a palavra diz. Então o isolamento seria supérfluo em alguns casos e este é um deles. O verso 15 chega a dizer, vendo o sacerdote a carne viva, o declarará imundo. A carne é imunda, é lepra, está vendo? Olha aqui que eu disse, que a ausência de carne viva ou a presença de carne viva é que ia fazer a diferença na hora dele dar esse diagnóstico. Verso 15, vendo o sacerdote a carne viva, aí sim ele seria declarado imundo. Quem já viu alguém com vitiligo e que a carne come por causa de infecção, de sol, de muitas outras coisas? Já viu? Eu já vi, não é? Não é? Não é? Tem que cuidar, não pode tomar muito sol. Aliás, eu acho que não pode tomar sol nenhum, não quer dar bobeira que está filmando ali, mas eu acho que não pode tomar sol nenhum. A pessoa tem que ter uma super proteção. É o caso, deu carne viva, mas só que vocês vão ver lá na frente, que chama de lepra, na verdade é para
pesar sobre esse isolamento, e que o único cuidado que a gente vê, o único propósito de Deus aqui, na verdade, era para que a pessoa não morresse por causa daquilo. Isolava porque ela ia se cuidar, ela ia cuidar. Você já imaginou o que era naquela época uma pele ferida, sem os medicamentos que se existe hoje para cuidar? Meu irmão, aquilo ia virar um trem de doido. O camarada estava morto por causa de uma queimadura na pele. Essa é a questão que a Bíblia deixa muito claro para nós, tá? Bem, nos casos em que há suspeita de recorrência da inflamação na pessoa, o sacerdote deve ficar atento para os sintomas normais. Quais sintomas nós estamos chamando de normal aqui? É aquele que eu li para você. Lá no versículo 3, o sacerdote só podia dar o diagnóstico de lepra quando ele examinasse a pele da pessoa e o pelo na praga estivesse branco e a praga parecesse mais profunda do que a pele do corpo. Ou seja, ele olhava, a pele estava branca, na verdade, ele ia examinar. A pele estava branca, o pelo estava branco e a ferida estava mais profunda que a pele, ele já dizia que era lepra. Então, nesse caso, tá vendo, ó, nos casos de recorrência, no caso que houvesse a recorrência da inflamação, o sacerdote tinha que verificar isso. Vamos ver se o pelo está branco e se está mais profundo do que a pele da pessoa. Por quê? Porque ela já estava toda branca, então não valia olhar só pele branca. Pele branca agora já não é mais regra para um diagnóstico. A pele tinha que estar branca e a ferida tinha que estar mais profunda do que a pele. Aí ele ia pensar no diagnóstico. E se esses estiverem presentes, a pessoa então era considerada impura e colocada em quarentena, observando sempre o espaço de 7 dias. 7 dias de isolamento. Volta, está tudo no mesmo jeito, vamos pôr mais 7 dias de isolamento. Voltou, não piorou, está limpo. Voltou, piorou, está imundo. Aí nós vamos isolar, né? É assim que funciona dentro da Bíblia. Isso fica um vai e vem aqui que fica até meio confuso, tá, irmão? Mas é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Bem, a Bíblia também vai tratar nos casos de queimadura, tá? Queimadura. Diz o versículo 24: quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote vai examinar. E se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais profunda, está vendo o diagnóstico base normal é pele branca e a ferida mais profunda. Se pareceu mais profunda que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote o declarará imundo o homem, é praga de lepra. Então veja bem que nos casos da queimadura, investigam-se pelos mesmos sintomas e se aplicam as mesmas regras que nós acabamos de dizer. A preocupação é isso que eu disse, ó. A preocupação é com as queimaduras que se tornavam sépticas, que se tornavam, pudesse sujar e contaminar todo o sistema da pessoa, todo o sistema sanguíneo, onde corre o sangue. Os irmãos sabem muito bem, o inseto te pica e às vezes ele coloca as fezes ou um veneno ali. Se você faz aquilo que todo mundo faz, você arranha e joga o veneno, ou que seja lá, a bactéria que tiver, para dentro da sua circulação. Pronto, você fez o que o inseto queria. Agora, se o inseto te picar, se aguentar firme aquela sensação de coçar e não coçar, ir lá e lavar, álcool 70, mas não sei o que, água e sabão em abundância, você não joga aquilo para a sua corrente sanguínea. Por isso que a melhor coisa que você faz quando algo te pica e dá vontade de coçar, sabe o que é? Resiste e não coça. Hein? Lava, né, Nasceu? Resiste e não coça. Tem gente que gosta de coçar. Sem contar as impurezas que você tem debaixo da unha. Sabia? Fui picar de marimbondo lá em casa. Eu tenho um punhado de marimbondinho aqui pequenininho. E aí tem uma sinuca lá em cima, né, para brincar. E quando eu cheguei lá, eu vi um punhado de marimbondo querendo fazer uma casinha no pé da sinuca. Os meninos já estiveram lá, viram, né? Eu fiquei bravo com aquilo, sem camisa, de bermuda, de chinelo. Eu fiquei bravo, falei, mas esse montinho de perna de marimbondinho pequenininho, não vai me vencer, não. Peguei o chinelo, irmão, e dei muita chinelada ao mesmo tempo, e matei tudo, menos um. Ele me picou bem em cima do pé. Bem em cima, mas ardeu, e ardeu que eu pensei que eu ia dar febre, e eu falei, eu não vou coçar, e eu não vou dar o que você quer. Segurei, joguei álcool que eu tinha,
E segurei. Sarou rapidinho, sequer deixou sinal. O que é que ele queria? Que eu fosse lá e passasse todo o veneno dele para a minha circulação. 12 horas de dor. 12 horas. Cheguei ao ponto e pensei, eu vou ter que tomar um remédio, tanta dor, dói demais. Um único. Mas você está entendendo o que a Bíblia está querendo dizer para você sobre todo esse cuidado, esse zelo? Na verdade, é com a preocupação, né? E principalmente no caso de queimadura, a pele fica toda sensível, comeu-se a parte de proteção. Então existe um cuidado para que aquilo não se tornasse séptico e depois pudesse causar outras doenças na vida da pessoa. E você vai encontrar do verso 24, irmãos, até o versículo 28, tá? Do 29 ao 39, vai tratar das diversas doenças de pele, como aquelas causadas por fungos, tá? Eu não sei, mas antigamente tinha muito, lá para a década de 90, eu não sei se era a qualidade da água na nossa região, mas era muito comum a gente ter umas manchas brancas na pele, não sei, você já deve ter dado também, é um trem de doido, não sei o que era, mas tinha, hoje a gente não vê isso com muita frequência, então era muito comum, então fungos causam essas coisas, às vezes um contato seu na pele de uma pessoa que está com um fungo desse de pele, ele passa para você, porque a gente deve ter cuidado nos nossos contatos com as pessoas, a coisa é séria, tá bom? Então você vai do 29 ao 39, vai tratar de vários desses casos. Olha, quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, tá vendo? Chaga, meio que uma ferida, o sacerdote vai examinar e vai olhar mais uma vez se ela está mais profunda do que a pele e se nela há, no caso agora, pelo amarelo. O sacerdote vai declarar imunda a pessoa. Se ele observar, é sarna, é lepra da cabeça ou da barba. Com todo respeito, quem já viu um ser humano com sarna? Levanta a mãozinha. Não é uma coisa séria? E aquilo pega, tá? Tem que cuidar. Existe hoje muitos cuidados e talvez com uma ida no médico, ele te mandar uma medicação, já te resolve, você vai para a revisão, claro, lá e vai resolver o problema. Mas havia um tempo que era difícil ter as medicações para cuidar de uma sarna, tá? Então aqui está dizendo, se ela surgir na barba ou no cabelo, o camarada tem que dar um jeito, e aquilo vai se alastrando, vai crescendo. Então a gente precisa dos cuidados ainda hoje, tá? Mesmo depois de se observar o rito de purificação, se o problema aumentasse, a pessoa deveria ser declarada impura imediatamente. O diagnóstico não podia demorar. 35. Se porém a sarna, depois de purificada, tá vendo? Ou seja, depois do diagnóstico está puro, se estender grandemente na pele, 36, o sacerdote o examinará. E se a sarna estiver estendido na pele, o sacerdote não buscará nem pelo segundo quesito do diagnóstico, que era o pelo amarelo. Você viu que cá atrás falou, ele vai olhar se tem a ferida mais profunda que a pele, e vai olhar se tem pelo amarelo, fino, verso 30. Mas aqui está dizendo, no 36 agora, se ela voltar, depois dele ter declarado ela purificada, 36, se o sacerdote examinar e a sarna estiver estendido na pele, o sacerdote nem vai buscar o segundo quesito, que é o pelo amarelo. Ele vai declarar o homem imundo imediatamente. A coisa está séria, porque ele já tinha, deu uma melhorada, foi declarado limpo, mas aí voltou, estendeu mais ainda, então ele vai declarar, você está imundo, rapidamente. Então olha só, irmãos, o papel do sacerdote, que você pensava que até a gurinha mesmo era só comer churrasco, não era? Até a gurinha mesmo era só esperar ouvir o sacrifício de carneiro, de bode, de ovelha, de boi, né, de touro. Agora você está vendo que ele tinha um outro papel, era diagnosticar doença e declarar a pessoa pura ou imunda, não é assim? Então ele ia declarar imundo, e aqui diz que imediatamente, porque ele não ia nem buscar o segundo quesito para o diagnóstico. Bem, não há nenhuma impureza associada à calvície. Então os carecas aí, eu e mais alguns aí, podem dar glória a Deus que não é doença, perder os pelos da cabeça, tá? Mas, na verdade, quando a calvície era acompanhada de uma ferida avermelhada, verso 43, aí a história muda. Aí a Bíblia fala que a pessoa tinha que ser examinada e ela estaria também com lepra, uma doença da cabeça. Eu já vi, sim, careca, calvo, que não tem pelo nenhum e aparece com as feridas. A gente sabe que essas feridas podem ser em função, por exemplo, do sol em excesso,
Às vezes um inseto que a pessoa vai e faz aquilo que não devia, igual eu te falei. Na verdade, os pelos na cabeça, irmão, são uma ótima proteção. Quando a gente perde é que a gente vê o valor que tem, né? Tijona, Timoaci, quem mais é. Eu, pelo menos, a única tristeza que eu digo, eu estou perdendo para quem tem cabelo, é na hora que eu vou para o sol. Meu Deus, mas você não sabe o tanto que queima, né, Tijona? Queima sem dó. Aí faz falta muito cabelo. Deus te deu isso para proteção. Não é só para embelezar, para formosear, dar formosura a seu rosto, a sua face. É uma proteção que faz muita falta. Aí tem o boné, tem o chapéu e um punhado de outros recursos, né, para poder te pegar de volta a proteção. Então, sol em excesso na pele, no topo da cabeça, vai causar feridas e outras coisas. Mas se aparecesse a ferida avermelhada, imediatamente a pessoa era declarada com problema de pele, tá bom? No caso, na cabeça. Bem, uma pessoa declarada impura, irmãos, em virtude de uma doença de pele, tinha que ser comparada àquela, ou se comportar, na verdade, como uma pessoa que está de luto. Acabei de engolir um mosquito. Glória a Deus, aleluia, amém? Quem quer mosquito aí? Quem quer mosquito? Acabei de engolir, acho que eu soprei um pedaço da pele dele. A pele não, a asa, o pé. Gostoso. Gostoso, rapaz. Quer um pouquinho? Hein? Hein? Não entendi. Ah, você está brincando. Bem, não tem problema. Semana passada nós não vimos aqui, podia comer sopa de grilo? Bem, 21 anos de ministério, 2 mosquitos, tá bom, não tá? Só 2 até hoje, né? 21 anos, desde 2000, quando eu fui consagrado. Aliás, eu fui consagrado em 2000, desde 96, na obra. Bem, então, queridos, olha bem, o mais lamentável em tudo isso, e que dói o coração da gente, é essa parte que eu vou acabar de ler para você aqui, verso 46, olha. 45, 46. Também, olha bem, o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Ele tinha, irmãos, que passar por esse vexame. Quem na verdade rasgava as suas vestes era a pessoa que estava em luto, estava triste, enfim. Então ele teria que se comportar como alguém que estava em luto e, além de tudo, querido, passar pela vergonha e o vexame de gritar imundo, sair gritando que está imundo, imundo, imundo. Ô querido, eu vou dizer para você, isso é sério, mas lá na frente nós vamos ver tudo isso, tá? E além de tudo, ela tinha que aguentar o isolamento fora do acampamento. Esta era a sentença. Você vai ver isso, você encontra em vários textos na Bíblia, mas nós colocamos 2 Reis 7:3 e a parte de Lucas 17, 12, 19, que vai falar dos 10 leprosos, né? Que eles viviam fora da cidade. Quando Jesus passou, eles começaram a clamar, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, pedindo socorro. Estavam fora do acampamento, fora da cidade, porque era a regra, era a sentença para quem era leproso. Depois você pode ler esse texto e conferir lá na sua casa. A coisa era séria, tá bom? Bem, por fim, chamando também de mofo, por isso que eu falei para você que entre os muitos significados da palavra, nós vamos contar até o mofo. Do versículo 47 até o 59, vai falar do mofo. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho, quer que seja no linho entrelaçado, no fio entrelaçado ou no tecido, seja linho ou lã ou pele ou qualquer obra de peça, e a praga na veste, na pele, no fio entrelaçado, no tecido, né, for vermelha e a praga de praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. Quem aqui já viu mofo em toalha, mofo em muitos tecidos? Não é? Está vendo o cuidado de Deus ali também? Está separando até esse tipo de coisa. Eu já vi algumas reportagens, alguns artigos longe, que tem tipo de mofo que, se pegar na tua circulação, você está roubado. A gente pensa que todo mofo é igual, não é assim? A gente vê aqueles mofos lá e não está nem aí. A gente precisa vigiar. Nem todo mofo não vai causar nada. Tem um mofo num queijo, na Itália tem ele, esqueci o nome agora. Tem um queijo que ele é feito e eles deixam ele para mofar.
E aquele mofo é que é o bom do queijo. É aquele mofo. Ele fica feio. O repórter teve nojo de comer. O camarada partiu para ele. Hein? Como é que é? Gorgonzola? Hein? Vende dele, né? E ele tem que estar mofo. Se eu fosse comprar, eu ia rapar o mofo e ia comer a parte. Não, rapaz, é o mofo que é o queijo. Então o camarada faz e larga para lá. Então, porque tem mofo, que é benigno, faz bem para o teu intestino, o teu organismo. Mas tem mofo, meu irmão e minha irmã, que guarda em si doença gravíssima. E Deus, então, inclui aqui também, e chama de praga da lepra no tecido, para que a pessoa tomasse o cuidado. E o procedimento no cuidado do mofo, nos tecidos mais variados e nas peles, naquela época, irmão, usava a pele para tudo, tá? A lã da ovelha e a pele do animal era usado para fazer a cobertura das tendas, e, enfim, os tapetes, lugar de dormir. Então ali está um procedimento muito rigoroso e era semelhante ao adotado no caso do ser humano, nos casos da doença de pele. Eu não vou repetir porque é todo o procedimento seguindo aquelas regras básicas, porque Deus estava ali cuidando do seu povo de uma maneira linda e maravilhosa, tá bom? Então nós podemos concluir, o que nós podemos concluir? Aí que eu queria que você prestasse atenção. O objetivo da lei e das cerimônias, neste caso de purificação, de isolamento e de 7 dias isolado e depois voltar 7 dias a mais, e se voltasse a doença, outro isolamento e outro diagnóstico. O objetivo não era isolar o impuro do convívio familiar ou expor a pessoa contaminada ao ridículo. Era para dar esperanças ao doente de que ele poderia melhorar, poderia curar. Você vai ficar isolado. Esperança ao doente, esperança à nação de Israel que não houvesse uma praga, uma coisa terrível. Vocês já viram aí, irmãos, quando começa a surgir essas viroses aí, a coisa fica séria demais, o governo não começa a dizer as coisas mais bobas de higiene. Lava a tua mão, sai da igreja, por exemplo, e não vai comer tua comida lá. Você pegou na minha mão, pegou na mão de todo mundo, lava com água, sabão, tranquilo, enxuga e vai pegar a tua comida. Coisa simples, básica de higiene. E eles falam direto, é só ter higiene que não vai pegar a gripe, é tomar cuidado, não espirrar na cara do outro, né? É não limpar, na hora de espirrar, não faz assim. Como é que eles fazem? Vamos ver se vocês lembram. Qual parte do corpo você tem que pôr na hora de espirrar para tampar? Isso, regra básica. A gente precisa ensinar essas coisas de púlpito para que alguns irmãos talvez não tiveram a oportunidade de assistir na TV, saber, regra básica. Você vai espirrar na época de virose, não põe a mão, põe aqui, mantenha sua mão limpa, porque ela é uma parte de contato. Se eu pegar ali, largar um vírus ali de uma gripe dessa, você vai lá e mete a mão, e esse indo para a tua circulação, pronto, você tem uma chance enorme, quase 100% de adquirir uma gripe, uma coisa séria. E na verdade, uma gripe muito forte, numa pessoa muito debilitada, numa pessoa que está fazendo tratamento contra o HIV, por exemplo, tem o vírus da AIDS, que a pessoa talvez esteja com a imunidade lá embaixo, basta, querido, uma gripezinha sua naquela vida para você mandar ela lá para cima, para o céu, ou não. Então, assim, na verdade, o que Deus estava querendo com tudo isso, é o entendimento da maioria das pessoas que estudam a Bíblia, com todas essas regras, não era envergonhar a pessoa doente, mas na verdade, e nem para expor ela ao ridículo, era para dar esperança. Vamos cuidar, que vai melhorar. Eu brinquei aqui outro dia, que quando eu saio aqui do domingo, que eu vou comer na lanchonete, a primeira coisa que eu quero saber é onde é o banheiro, né, Nasceu? Eu vou no banheiro. Por que eu vou? Eu peguei 300 mãos aqui na igreja. Não é? Peguei no microfone. Aqui, ó. Quer um negócio que tem mais bactéria do que isso? Entendeu, irmão? Por exemplo, eu acabei de engolir um mosquito. Mosquito não, um trenzinho pequenininho assim. Aí, isso é o mínimo que acontece. Aí eu vou só para o mosquito aqui, aí o Anderson vem, mete a mão e põe na boca, e nós fizemos uma salada de fruta. Então, querido, veja que o entendimento é esse. Deus não quer expor, quer dar esperança. E, o mais importante para nós, como tudo no Velho Testamento são sombras do futuro, tudo isso aqui são figuras do que Deus faria cá em Jesus Cristo, o que a gente entende? Por causa do pecado, o propósito e o objetivo do Senhor é mostrar que não podemos continuar imundos
na convivência com aqueles que são santos. Ou seja, não cabe imundo dentro da congregação dos santos. Não cabe imundo no céu. Amém? É isso que está mostrando. Por isso que Deus fala, separa o imundo lá, nós acabamos de ler aqui em Levítico 12:3. Separa o imundo. Você diagnosticou ele imundo? Separa. Porque o imundo não pode viver junto com os santos. Lembra o que diz o Salmo 1? Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E termina dizendo, por quê? Quem não vai viver na congregação dos santos? Hein? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1, verso 5. É isso que está dizendo para nós, irmãos. Olha, os ímpios não vão subsistir ao juízo e os pecadores também não vão subsistir na congregação do justo. Não existe essa comunhão. Então Deus está dando para nós uma lição ali. Sabe qual que é? O impuro não consegue viver no meio dos santos. Tem que se purificar. Amém, irmãos?